Bem, o Luís Espiga da Silveira irritava-se muito comigo, e com muita razão, porque ele dizia que eu falava sempre demais, mas eu hoje, para evitar essa situação, trago um papel aqui escrito para dizer exatamente aquilo que quero dizer e não ultrapassar o tempo que devo usar. Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Queria agradecer a presença do professor Luís Batista, diretor da nova FCSH nesta sessão. Também a professora Joana Cunha Leal, subdiretora para a investigação da nova FCSH. Queria também agradecer o apoio que o Instituto de História Contemporânea, na pessoa do seu presidente, o professor José Neves, deu também a esta iniciativa. E, obviamente, agradecer à Biblioteca Nacional a oportunidade de encerrar o seminário de doutoramento do Instituto de História Contemporânea, História, Território e Ambiente, com esta sessão, O Longo Século XIX, a historiografia de Luís Espinho da Silveira. E agradeço já aos colegas que aceitaram participar nesta iniciativa, a professora Fátima de Sá e Melo, que infelizmente não pode estar aqui presente, mas que me enviou um pequeno apontamento para eu ler também o seu nome, mas também os professores e as professoras Maria Alexandra Lousada, José Luís Cardoso, Nuno Gonçalo Monteiro, Amélia Andrade, Pedro Tavares de Almeida, Herman Rueda e ao Pedro Rei, todos aqui presentes. Não posso deixar de terminar estes meus agradecimentos também à equipa que tratou de organizar este evento, ao Daniel Alves, à Cristina Joanás de Melo, ao Pedro Urbano e à Joana Paulino. Todos eles podiam estar aqui no meu lugar. Ao fim de 30 anos de carreira académica, posso dizer, sem medo de errar, que esta minha intervenção hoje aqui é talvez a única que eu lhe desejava não ter de fazer. Não me é fácil estar aqui nesta homenagem ao Luís Espinho da Silveira. Faço desde já a minha declaração de intenções para que não haja dúvidas. Ao Luís Espinho da Silveira devo a minha vida profissional, entre muitas outras coisas. Assumo, pois, perante vós e perante a sua memória, uma dívida de gratidão que jamais lhe conseguirei pagar. A minha intervenção vai ser muito breve. Eu conheci o Luís Espinho da Silveira em 1992 e com ele comecei a trabalhar quase de imediato, ainda enquanto estudante de mestrado. As razões que me levaram a escolher o Luís Espinho da Silveira como orientador desse meu primeiro trabalho académico são fáceis de resumir. Ele interessou-se por aquilo que eu fazia e eu sentia-me muito confortável nas aulas que ele lecionava e nas conversas que mantivemos desde essa altura. Foi um casamento para a vida, daqueles até que a morte nos separe, e digo sem ponta de ironia. Recuando quase 30 anos, Luís Espinho da Silveira estava interessado em desenvolver, no âmbito do mestrado em História dos séculos XIX e XX, na secção do século XIX, como então se designava, os estudos sobre o municipalismo português entre os finais do Antigo Regime e os alvores do liberalismo. Foi a primeira lição que recebi. A este nível, alguém encontra um campo de estudos em franco desenvolvimento e envolve os seus estudantes na pesquisa relacionada com o tópico selecionado. Assim se cria uma escola, assim se juntam discípulos, assim se faz avançar o conhecimento. Desde os finais da década de 1970, grosso modo, que se vinha assistindo à explosão de estudos sobre o municipalismo e as elites locais do Antigo Regime. A história dos concelhos portugueses começava mesmo a ser encarada sob uma perspectiva renovada então, ultrapassado, que estava a ser o até então tradicional pessimismo historiográfico relativo à vida das instituições camarárias, que derivava de uma certa visão romântica oitocentista. Os estudos que então se desenvolviam na esteira dos trabalhos pioneiros Joaquim Romero de Magalhães, José Viriato Capela e António Manuel Espanha, continuados por Nuno Gonçalo Monteiro, aqui presente, entre outros, começaram a procurar desenhar o fim do mito da centralização administrativa, apontando no sentido de que no antigo regime a coroa tinha exercido sobre o reino um poder muito mais simbólico do que efetivo, reforçando a ideia da autonomia dos poderes municipais face aos dispositivos institucionais da monarquia. Por outro lado, tinha-se chamado também a atenção para o caráter oligárquico da chamada gente da governança, recrutada, no entanto, em grupos sociais muito diversificados. Tal trabalho de renovação historiográfica, no entanto, tinha-se detido maioritariamente no período final do Antigo Regime, só então se começando a chamar a atenção para o município oitocentista e para os efeitos da Revolução Liberal sob a sua administração. Para além dos nomes atrás referidos, outros autores trilharam este caminho
e a obra dirigida por César Oliveira, A História dos Municípios e do Poder Local dos Finais da Idade Média à União Europeia, publicada pelo Círculo de Leitores em 1996, deu passos sólidos nesse sentido. Importava então apresentar uma abordagem à história dos mecanismos do exercício do poder nos espaços municipais, bem como atender à lógica de recrutamento do pessoal político das câmaras, sua filiação social, comportamentos e formas de substituição, passando também pelos campos de atuação das câmaras e pela dimensão financeira da atividade conselhia ao longo de 800, subordinada ao objetivo de destacar as permanências e as descontinuidades introduzidas pela Revolução Liberal, alargando ao mesmo tempo as fronteiras do objeto de estudo das realidades urbanas e rurais à história social e política das suas elites, bem como aos domínios institucionais e financeiros locais, tentando ultrapassar uma visão unívoca da história do município baseada no estudo do direito administrativo. Este foi, resumindo, o desafio que Luís Espinha da Silveira colocou a muitos de nós. Em poucos anos surgiram estudos por ele orientados sobre Lisboa, no meu caso, Torres Novas, Montemoro Novo, Santarém, Castelo Branco, à qual se somou a sua obra Território e Poder, nas origens do Estado Contemporâneo em Portugal, publicada em 1997, e a que coordenou com João Ferrão, Poder Central, Poder Regional, Poder Local, uma perspectiva histórica, editada pela editora Cosmos, também em 1997. A partir daqui a história é conhecida. Luís Espinha da Silveira interessou-se por muitos outros temas e orientou muitas outras pessoas, algumas delas aqui presentes hoje. Todos partilharam um denominador comum, a aposta por parte de Luís Espinha da Silveira no sentido da renovação do campo historiográfico, a preocupação de envolvimento dos seus estudantes em projetos que coordenava, o entusiasmo contagiante que colocava no que fazia. Seguidamente, ouvirão falar sobre Luís Espinha da Silveira em diferentes perspectivas. Vou acabar imediatamente como comecei. Eu trabalhei de perto com o Luís Espinha da Silveira durante aproximadamente 30 anos. Acompanhei-o, escutei-o, aprendi muito. Sem eles saberem, estive com o Miguel, com a Marta e com o Duarte. Ouvi o pai falar deles com um orgulho imenso. Primeiro na escola, depois na vida profissional, agora com a família a crescer. As suas netas eram também já o seu maior orgulho. Se o senti desapontado com a vida académica nestes últimos anos, não vale a pena negá-lo, recordo-me também muito bem do brilho nos seus olhos quando falava na Amélia, na Madalena, na Leonor, na Maria e na Tina, claro, cuja cumplicidade partilhada foi, acredito, a verdadeira razão da sua existência. Eu prefiro recordar esta última imagem do Luís Espinha da Silveira, de alguém que deixou de ser simplesmente o professor para se tornar, para mim, muito mais do que isso. Quando perdemos alguém muito próximo, é algo de nós que nos deixa também. Aproveitemos, portanto, o legado de Luís Espinha da Silveira e, sobretudo, saibamos estar à altura desse seu legado. Será esta a melhor homenagem que lhe podemos prestar. Vocês perderam um colega, um professor, um investigador, um amigo, um companheiro, um pai. Eu sinto que perdi isso tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.